Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, trazendo o melhor para vocês, trazendo esse tema incrível da psicologia. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico, formado pela Febracis, também analista de perfil comportamental, amante da vida, empreendedor digital, tudo isso reunido para trazer o melhor para vocês. Falar de psicologia é falar de autoconhecimento. Eu estou fazendo uma série de lives sobre o orgulho, que é a raiz de todo mal. E a partir desse ponto de vista, eu vou estar trazendo para vocês uma visão que normalmente os profissionais não trazem do orgulho. O conceito de orgulho, ele tem um conceito mais aprofundado do que normalmente tem sido dito, né? Então eu convoco que você compartilhe mais e mais essa live para que realmente mais pessoas bebam dessa fonte. O autoconhecimento, ele liberta, evita sofrimento. O que é sofrimento? É uma dor prolongada. Noélia, seja bem-vinda. Ou seja, toda dor ela tem seu tempo. E se eu permaneço na dor mais do que o tempo necessário, aquilo se transforma em sofrimento. Acontece. Permanecer no sofrimento é opcional. E aí, a partir disso, hoje eu vou falar um pouco mais sobre os gatilhos, né, de ofensas, gatilhos mentais, onde se traz as sensações, comportamentos, toda a parte química do corpo e a sua reação para o momento presente, mas que, apesar de você estar tendo a reação no momento presente, isso tem a ver com alguma experiência lá atrás na infância. Então, vamos supor que você com 5 anos vivenciou uma coisa que talvez foi traumática, ou foi com forte impacto emocional lá atrás, ou com muita repetição sobre aquilo, e aí você sofreu uma rejeição lá na infância. E vamos supor que hoje você está com 48 anos. Foi com 5 anos, hoje você com 48. Vou pensar que 43 anos depois, você reage da mesma forma quando era criança. Toda vez que você reage no momento presente tem a ver com sua criança interior. Toda vez que você reage tem a ver com sua criança interior. E quando a gente começa a entender, né, trazendo o orgulho, né, o orgulho como a trilha do sucesso, quando você tem isso bem resolvido, e trilha do fracasso se você ainda está nesse processo de saber lidar com isso, conhecer esse processo do orgulho. Então, quando você tem a dinâmica, eu falei do gatilho de ofensa, gatilhos mentais dessas vivências no passado. A gente precisa entender que a partir da rejeição vem feridas emocionais, fraturas emocionais. Depois das fraturas emocionais vem o orgulho. O que é o orgulho propriamente dito? Eu estou com feridas e para proteger essas feridas que eu tenho, eu vou levantar muralhas para proteger essa ferida, porque eu não quero que ninguém toque nessas feridas, porque lá atrás me doeu muito, me machucou muito. E aí eu digo internamente para mim, eu não vou mais ser rejeitado, eu não vou mais ser abandonado, eu não vou ser mais ferido, eu não vou ser mais, nunca mais. Aí entra a questão do orgulho. Quando entra o orgulho, vamos pensar que você construiu um castelo, uma fortaleza gigante para se defender das pessoas, das situações. Uma muralha, um castelo gigante.
E dentro desse castelo, dentro dessas muralhas, você está armado ou armada, cheio de armas, para quem quiser vir em sua direção, quiser visitar esse castelo, ou até mesmo se aproximar. Então, continuando a live, quando no momento que eu levanto muralhas do orgulho, o meu castelo está montado. Quando o castelo está montado, eu estou também junto a isso, lá dentro tem armas para poder combater quem vier, quem fizer alguma coisa, quem tentar fazer alguma coisa. Eu posso ter lanças, catapultas, eu posso ter arcos e flechas para quem quiser. Então, baseado nisso, né, quem está entrando agora, essa parte é a continuação do vídeo anterior, tá? Houve um problema e aí cortou o vídeo, eu precisei reiniciar. E aí, a partir disso, através do orgulho, eu tenho uma fortaleza. Quando eu tenho uma fortaleza, tenho as armas, está tudo preparado para me defender, e aí se formam os gatilhos de ofensas. Foi o que eu comecei a live de hoje. Os gatilhos de ofensa eu também criei, né? Tá todos preparados porque em relação ao meu passado, na minha infância, tiveram situações na minha infância que acabaram criando esses gatilhos. E eu trago para a fase adulta. Eu trago, e é um repertório que eu tenho. Então possa ser que em algum momento que eu estou conversando com alguém, uma palavra de alguém, ou um olhar, o jeito que a pessoa até pode me tocar até no ombro, alguma coisa nesse nível, pode me despertar algum gatilho, uma situação, um lugar. Talvez uma viagem que remeta a um lugar da minha infância que eu vivia, e aí dispara o gatilho. Então, não dá para prever exatamente, mas a partir do gatilho eu tenho como observar. Se eu estou no caminho do autoconhecimento, eu consigo me observar e observar que ali tem um gatilho. Eu consigo observar uma sucessão de gatilhos que fazem sentido ali, que podem de fato estar me afetando. Então, quando a gente fala do orgulho, a gente está falando dessa sequência. Rejeição, depois da rejeição vem fraturas emocionais, feridas emocionais, daí forma o orgulho, as muralhas criam o gatilho de ofensa, dos gatilhos de ofensa vão criar os vícios emocionais. Jai, seja bem-vinda. Então, a partir desses vícios emocionais, que é o círculo, que vamos pensar que é o topo, aonde se mantém todo esse circuito que eu falei aqui. E quando a gente fala sobre o orgulho, Luciana, seja bem-vinda. Quando a gente fala do orgulho, é como eu falei, a gente não está falando daquele orgulho, você é uma pessoa orgulhosa porque não é só isso, porque não pede ajuda. É mais do que isso. É aquela rejeição lá no passado. É aquela rejeição. Então vai fazer todo sentido. Vamos pensar que a experiência que eu tive foi com 5 anos e hoje eu estou com 48 anos. Um exemplo, só uma situação hipotética. Mesmo depois de 45 anos ou 43 anos, ainda aquele efeito daquela situação lá na infância. Então a gente carrega esse histórico,
A gente carrega essas experiências e a gente não sabe exatamente quando esses gatilhos vão disparar. E se você está fora da jornada do autoconhecimento, nem de longe você vai perceber quando esses gatilhos de fato estiver sendo vigente no seu comportamento. Você vai estar sempre reagindo. E qual é a proposta? Que você haja. Porque qual é a diferença entre reagir e agir? Reagir, esse externo, ele está me controlando. Quando eu ajo, quer dizer o quê? Veio o estímulo, eu parei, deu tempo de eu analisar a situação e perceber qual era a melhor ação para aquela situação, qual era o melhor sentimento para aquela ação. E aí eu vou lá e ajo, em vez de reagir. Quando eu consigo perceber os gatilhos de ofensas que estão por trás, né, o que está por trás do que está por trás, eu consigo prever, antecipar e agir. Prever e agir. E aí você, a partir desse momento, você tem a plena condição de começar a fazer mudanças na sua vida. É fácil? Não é fácil. Você precisa estar na jornada do autoconhecimento. Seja cursos, seja palestras, está em terapia, está em processo de coach, trabalhar o lado emocional. O lado emocional da gente é 85% e o lado racional é 15%. Qual é a força maior? 85% ou 15%? O 85% ele tem um peso maior. Eu preciso trabalhar esse peso maior, que é o lado emocional. Sabe aquela situação que você está enfrentando, ou você enfrentou, e aí você sabia o que era certo fazer ou falar naquele momento, quando chegou na situação, você fez totalmente oposto daquilo que você achava que era certo. Quando você se deu conta, você já fez ou já tinha falado. Já foi. É como se você fosse tomado, vamos pensar assim, com uma força maior, que é as emoções, que é esse gatilho, te toma e você reage e você só percebe depois do ocorrido. Você já falou, você já fez. Então, quando eu consigo entender esse processo do orgulho, até chegar ao ponto do vício emocional, hoje eu estou enfatizando a parte do gatilho, o gatilho de ofensa, de toda a cadeia do orgulho. Então, eu preciso estar muito atento. Quais são os gatilhos de ofensa que me afetam? Quais são os gatilhos de ofensas que me fazem reagir? Reagir da forma que eu não gostaria, que eu não queria estar agindo daquela forma, ou reagindo, na verdade. Eu preciso identificar. Então, um exercício para você que está assistindo é fazer uma lista. Quais são essas situações, quais são esses gatilhos, que pode ser uma palavra de alguém, pode ser uma ação da outra pessoa, e você começar a mapear esses gatilhos de ofensa. O que foi dito, o que deixou de fazer, em qual situação, você começa a mapear isso. Quando você começa a mapear isso, fica muito mais fácil para você estar atenta, quando acontecer, antecipar e não cair na armadilha do gatilho de ofensa. Então, se você tem papel e caneta, agora você pode começar agora. Ou se não, quando acabar a live, você pode colocar no papel quais são os gatilhos de ofensa que mais te incomodam ou que mais trazem
ações que você não gostaria de estar tendo, ações e falas, né? Então, esse é o exercício de hoje. Eu foquei mais no gatilho de ofensa, mapei esses gatilhos de ofensa. Quanto mais claro isso tiver para você, mais chance de mudar esses comportamentos você tem. Situações, você vai escrever situações, o que de fato faz você ter esse gatilho de ofensa, essa reação, né? É uma reação que te toma, você entra num pico talvez de estresse e aí você reage. Então quais são esses pontos de pico que você tem e tem tido? E aí você vai anotar tudo certinho, tá? Depois você vai me dar um feedback aqui nos comentários ou mandar no direct. E quero enfatizar que tem a comunidade. Se você ainda não faz parte da comunidade, você pode fazer aqui tem um link no Instagram, na bio do Instagram. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, você pode deixar nos comentários: eu quero fazer parte da comunidade de inteligência emocional. É só botar no comentário que eu vou responder você e vou direcionar para a comunidade. Dia de quinta-feira eu trago uma série de lives falando sobre orgulho. Tem segunda-feira eu trago assuntos sobre ansiedade e depressão, para que você, né, esteja por dentro do que é ansiedade, o que é depressão, o que fazer, quais são os tipos de ansiedade, quais são os tipos de depressão, qual a melhor ação para cada situação. Então tudo isso na segunda-feira à noite. E na quarta-feira eu trago o circuito de filmes, que é um circuito onde você assiste o filme da semana, tá na live, compartilha a sua visão, o seu aprendizado, e eu trago a visão da psicologia do coach em relação àquele filme. E aí, a partir disso, você não vai assistir nunca mais um filme da mesma forma antes do circuito de filmes. E se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva aqui, o link também está aqui na bio do Instagram. E você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva se você é novo, compartilhe. Minha eterna gratidão, crescer e contribuir. Um forte abraço, fica com Deus, até mais, tchau, tchau.